Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série aqui no canal sobre dinossauros da eletrônica, ou seja, componentes eletrônicos que ou saíram de linha ou já estão bem raros de você encontrar. Ah, mas válvula eletrônica ainda encontra para comprar. Claro, ainda encontra. Encontra-se, ainda tem alguns aparelhos a válvula no mercado. Só que é claro que não é aquela quantidade que tinha antes, na década de 50, 60, 70. Naquela época praticamente só tinha equipamentos a válvula. E na década de 70 começaram a se tornar populares os transistorizados, né? Inclusive já escreveram aqui no comentário, ah, mas válvula não é uma coisa fora de linha. Eu sei que não é, ainda vende, só que não é mais tanto quanto antes. Tá, pessoal? Então hoje nós vamos falar a respeito do rádio a válvula. A rádio a válvula. Eu já falei numa outra aula sobre o rádio rabo quente, que é aquele rádio em que os filamentos das válvulas são ligados em série na tomada, como vocês podem observar. Inclusive as válvulas, eram 5 válvulas, esses rádios normalmente tinham 5 válvulas, e a tensão do filamento delas, se você somasse, dava 110 volts. Então essas válvulas eram ligadas com os filamentos em série. É isso aí, eu já expliquei num outro vídeo sobre rádio rabo quente. Hoje eu vou fazer uma explicação mais técnica de como funciona esse circuito aqui do rádio. Tá, pessoal? O rádio tem 5 válvulas. Da esquerda para a direita, a primeira válvula é a válvula conversora. É uma válvula de 7 eletrodos internos, uma placa, um catodo e 5 grades. Essa válvula aqui também é chamada de válvula pentagrade, porque tem 5 grades dentro. Tá? A grade número 3 está ligado na bobina de antena e o capacitor variável e o trimmer. Esse circuito aqui forma um circuito de sintonia, que é o circuito que recebe o sinal das emissoras pela antena e sintoniza uma delas. E a emissora sintonizada vai entrar na grade número 3 dessa válvula. Já a grade número 1 vai ligada aqui embaixo no circuito oscilador local, que é essa bobina aqui, é uma bobina osciladora, o capacitor variável do oscilador e o trimmer de calibração. Esse circuito aqui forma entre o catodo e a primeira grade um circuito de realimentação para que ele oscile na frequência determinada pela bobina e pelos capacitores variável e pelo trimmer de calibração. Então nós temos o sinal da emissora entra na terceira grade e o oscilador local na primeira grade. O que a válvula faz? A válvula faz uma mistura desses sinais dentro dela, de tal modo que na placa dela nós temos 4 sinais diferentes. Nós temos o sinal da emissora sintonizada, o sinal do oscilador local, a soma dos dois e a diferença dos dois. Tá, pessoal? Aqui na placa. Essa primeira bobina de FI, que tinha trimmer de calibração, olha só que interessante, nos rádios a válvula, quem calibrava a bobina de FI não era um parafuso da bobina. Quem calibrava a bobina de FI eram uns trimmers que tinha dentro da própria bobina. Ou seja, é coisa velha, né? Coisa antiga. Hoje em dia a calibração é feita pela variação do ferrite da bobina. Aquele parafusinho que tem em cima da bobina ajusta o ferrite dela. Antigamente eram trimmers que faziam essa calibração da bobina. Então essa bobina de FI é sintonizada em 455 kHz, que é o valor da FI de AM. Então saem 4 sinais aqui da válvula, apenas o sinal de 455 kHz passa por ela e entra nessa segunda válvula, que é uma válvula de FI. Ou seja, é um pentodo amplificador. Ela amplifica o sinal de FI, ele passa por esse outro filtro de 455 kHz e entra nessa válvula esquisita aqui. É uma válvula que tem 2 plaquinhas dentro, uma grade de controle, um catodo. Uma válvula tudo estranha. Essa válvula aqui, na verdade, são 2 válvulas numa só. Ela tem uma válvula detetora, que são essas 2 plaquinhas aqui. Como é que funciona o circuito detetor, também chamado de circuito demodulador, que é formado por essas 2 plaquinhas aqui da válvula e mais esse circuito aqui de baixo. O demodulador é um circuito basicamente que separa o áudio e joga o sinal de FI fora. Aqui no secundário dessa última bobina de FI, nós temos o sinal de FI, e esse sinal tem 2 partes, ele tem uma parte positiva e uma parte negativa. Cada uma das 2 partes é modulada com o mesmo sinal de áudio. Então quer dizer que o sinal de áudio está nas 2 partes do FI? Está. Tanto na parte positiva quanto na parte negativa. Como eu tenho 2 partes do sinal de FI com o mesmo áudio nas 2, então eu preciso jogar uma dessas partes fora, porque eu só vou usar uma parte. Então qual que é a ideia? Quando o sinal de FI fica positivo aqui em cima,
a válvula conduz, a plaquinha conduz e joga o sinal via catodo para terra. Então quer dizer que quando chega a parte positiva aqui do sinal de FI, ele vai embora para o terra, a válvula joga ele fora. Sempre que o sinal de FI fica positivo, a válvula joga ele fora, resultando apenas no sinal negativo, na parte negativa do sinal de FI, na parte de baixo, que é onde está o outro sinal de áudio, bem aqui, ó, tá? Então a válvula joga fora a parte positiva e aqui na parte de baixo da bobina sobra a parte negativa do FI, que contém o mesmo sinal de áudio da outra parte. Por que se aproveita a parte negativa do sinal de FI e não a parte positiva? Porque a parte positiva é mais afetada por ruídos do que a parte negativa. Então é mais interessante pegar a parte negativa do FI, menos afetada por ruídos. Beleza, a parte negativa do FI está aqui, o sinal de 455 kHz mais o áudio. Este filtro joga, que é formado por um resistor e dois capacitores de cerâmica de baixo valor, jogam ao terra o sinal de 455 kHz, que é o FI, joga o FI fora, resultando apenas no sinal de áudio. E o sinal de áudio vai aparecer nesse circuito aqui. Uma parte desse sinal de áudio que vai ser transformada numa tensão variável, o sinal de áudio é uma tensão variável, e essa tensão vai ser aplicada na grade de controle da válvula de FI e ao mesmo tempo na terceira grade da válvula conversora. Para quê? Para controlar o ganho dessas válvulas de acordo com o sinal que vem da antena. Se o sinal chega forte ou fraco, para que as válvulas possam ajustar o ganho de acordo com a intensidade do sinal. Sabemos que o sinal de áudio que vai aparecer aqui, ele pode ser forte ou fraco de acordo com o sinal da antena. E aí as válvulas corrigem essa distorção. Por exemplo, se o sinal chegar fraco na antena, as válvulas vão amplificar mais, para aumentar o sinal de áudio aqui. Se o sinal chegar muito forte na antena, as válvulas vão amplificar menos, para o sinal chegar menor, um pouco menor, e equilibrar com as emissoras fracas. Porque assim, como o rádio está a diferentes distâncias das emissoras, ele vai receber alguns sinais mais fortes e outros sinais mais fracos, e aí as válvulas corrigem isso. Esse circuitinho aqui, que faz as válvulas corrigirem o ganho de acordo com o sinal da antena, chama-se controle automático de volume, CAV, CAV. Tá, pessoal? Então isso aqui nada mais é do que um CAV, um controle automático de volume. Muito bem, aí o sinal de áudio extraído aqui, ó, ele passa pelo potenciômetro que controla o volume, manualmente, fica lá no painel do rádio, passa por esse capacitor e vai entrar na parte triodo dessa válvula. Lembra que é uma válvula que tem duas plaquinhas detetoras, né? Para jogar fora a parte positiva do FI, como eu já expliquei, e uma grade de controle para o funcionamento do triodo, que o triodo vai ser o primeiro amplificador de áudio. O sinal de áudio vai ser amplificado pelo triodo dessa válvula aqui, vai sair aqui na placa, passar por esse capacitor e vai na grade de controle da válvula de saída. A válvula de saída vai fornecer potência suficiente para fazer funcionar o alto-falante. Aqui na placa da válvula de saída nós temos o transformador de saída que casa a impedância da placa da válvula, que é de alguns K ohms, com a resistência do alto-falante, que é 8 ou 16 ohms, dependendo do tipo do alto-falante que o rádio utiliza. Tá, pessoal? Então, basicamente, o rádio, a válvula funciona assim. A válvula conversora, que recebe o sinal das emissoras e transforma em FI. A válvula de FI, que amplifica esse sinal. A válvula detetora, que detecta, ou seja, joga fora uma parte do sinal de FI e mais o filtro que extrai o sinal de áudio. A pré-amplificadora, que dá a primeira amplificada no sinal de áudio. E a válvula de potência, que dá ao sinal de áudio um tamanho e potência suficiente para excitar e produzir som no alto-falante. E aqui nós temos uma válvula simples, uma válvula retificadora, que transforma a tensão da rede alternada para pulsante e o capacitor que filtra isso e obtém a tensão contínua para o funcionamento das válvulas do circuito. Tá bom, pessoal? Então é assim que funciona ou funcionava o rádio a válvula. Você pode ser que ainda ache algum rádio a válvula por aí perdido, mas rádio a válvula já saiu de linha há muitos anos atrás. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados. Podem comentar aí. Se você tiver alguma dúvida sobre o funcionamento desse circuito e você queira esclarecer, pode mandar nos comentários aí embaixo. Eu respondo assim que eu posso. Tá, pessoal? Inscrevam-se no canal para que vocês recebam notificações de próximos vídeos. Por enquanto, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.